E aí, já pararam para pensar na história por trás dos números que a gente usa para tudo? A nossa idade, o preço das coisas, as horas. Eles parecem super simples, né? Mas olha, por trás deles tem uma jornada incrível. Então, bora desvendar esse mistério juntos. Pois é, essa é a grande questão, né? De onde eles vieram? Será que sempre existiram assim, prontinhos? Ou alguém teve que inventar tudo do zero? É um mistério que está bem debaixo do nosso nariz. E hoje a gente vai investigar cada uma dessas pistas. Então, ó, já prepara a lupa e o bloco de anotações, porque a gente vai virar detetive de verdade. Vamos embarcar numa aventura matemática para descobrir de onde veio o nosso sistema de numeração. Bom, a nossa investigação começa, ó, lá atrás na pré-história. Já pensou nisso? Como é que os primeiros humanos contavam, sei lá, as ovelhas ou quantos dias faltavam para alguma coisa? Eles não tinham calculadora, nem papel, nada disso. A resposta é genial de tão simples. A primeira ferramenta de contagem estava literalmente nas nossas mãos. É isso mesmo, os dedos. Por isso que agrupar as coisas de 10 em 10 era o jeito mais fácil e natural. E essa ideia super simples foi a sementinha de todo o sistema que a gente usa hoje. Demais, né? Claro que com o tempo, outras civilizações criaram seus próprios sistemas. E se a gente olha lá para a antiguidade, encontramos umas pistas muito legais, tipo os que os babilônios e os romanos deixaram. Cada um deles teve uma ideia bem diferente para representar as quantidades. E aqui, olha, vem a grande sacada dos babilônios. Eles perceberam que a posição de um símbolo podia mudar completamente o valor dele. Pensa só, no número 14, o 1 vale 10. Agora, no 41, o mesmo 1 vale só 1. Essa ideia que a gente chama de valor posicional foi revolucionária. Já os romanos, bom, eles foram por outro caminho. Usavam letras do alfabeto, e a ordem que elas apareciam dizia se era para somar ou subtrair. Por exemplo, um i antes do x é 10 menos 1, que dá 9. Se o i vem depois do x, aí é 10 mais 1, ou seja, 11. Um sistema inteligente, mas imagina fazer contas grandes com isso. Meio complicado, né? Agora, para pensar no desafio. Tenta multiplicar, sei lá, 148 por 32 usando só letra romana. C, X, L, V, IC. Nossa, ia ser uma confusão. Complicado, né? Aí fica bem claro que a invenção do valor posicional foi um passo gigantesco para facilitar a matemática para todo mundo. E é juntando todas essas pistas que a gente chega na grande invenção da nossa história, o sistema de números que a gente usa hoje. E que, olha, mudou o mundo para sempre. O nosso sistema, que tem o nome de indo-árabico, é genial por causa de três coisas, três pilares. Primeiro, ele usa a base 10, que a gente herdou dos nossos dedos. Segundo, ele usa o valor posicional, a ideia genial lá dos babilônios. Mas a verdadeira revolução, o herói dessa história toda, foi a invenção do zero. Pensa aí, como a gente escreveria 105 sem o zero? É ele que guarda o lugar das dezenas, avisando que não tem nenhuma ali. Sem o zero, o valor posicional simplesmente não funciona direito. E fazer contas grandes seria um pesadelo. Então, para resumir a história, esse sistema incrível que a gente usa foi criado lá na Índia e depois foi espalhado pelo mundo pelos árabes. É por isso que ele tem esse nome, Sistema Indo-Arábico. É o resultado de, uau, milhares de anos de evolução. E a história não acabou, não. Até a vírgula tem uma jornada própria. Antigamente, para escrever um número quebrado, o pessoal usava frações. Foi só lá pelo século XVII que um cara chamado John Napier popularizou a ideia de usar um pontinho ou uma vírgula para separar as coisas. E isso simplificou muito os cálculos com números menores que 1. Ok, com a invenção desses números com vírgula, os decimais, a gente precisava de um jeito de organizar e enxergar onde eles ficavam. E aí entra em cena uma das ferramentas mais legais da matemática, a reta numérica. A reta numérica é tipo um mapa dos números. Com ela, a gente consegue ver direitinho onde cada número fica, qual é maior, qual é menor e qual a distância entre eles. É uma ferramenta visual super poderosa para a gente entender a ordem de tudo. E é aqui que a mágica acontece. Imagina dar um super zoom naquele espacinho entre dois números inteiros, tipo entre o 0 e o 1. Ali dentro, a gente descobre um mundo infinito de novos números. São eles os números decimais. Por exemplo, o número 0,5. A gente conhece ele como meio ou metade, né? Pois é, ele fica exatamente no meio do caminho entre o 0 e o 1. A reta numérica mostra isso pra gente de um jeito bem claro, bem fácil de ver. Mas e aí? Como é que a gente sabe qual número decimal é maior que o outro?
A dica é bem simples. Se a parte inteira for igual, como em 12,4 e 12,31, o truque é deixar eles com o mesmo número de casas depois da vírgula. A gente bota um zero no 12,4 e ele vira 12,40. Pronto, agora ficou fácil comparar. 40 é maior que 31. Simples, né? Muito bem, detetives. A gente já investigou a história, já organizou as nossas pistas. Agora é hora de colocar os números para trabalhar e ver como eles resolvem problemas da nossa vida real. Então, vamos para o primeiro desafio. Uma situação bem do dia a dia: organizar livros. Imagina uma prateleira com 5 fileiras e em cada fileira tem 4 livros. Como a gente descobre o total sem ter que contar um por um? Fácil! A gente usa a multiplicação. Essa conta é perfeita para quando a gente tem vários grupos com a mesma quantidade de coisas. Então é só calcular 5 vezes 4. E o resultado é 20. 20 livros. Viu só como a multiplicação economiza um tempão? É um exemplo perfeito de como os números deixam a nossa vida bem mais simples. Agora, vamos para o nosso segundo caso. Pensa na seguinte situação: um saco com 5 quilos de maçãs. Se a gente vender 2 quilos, quanto que sobra? Nesse caso, a alteração é a subtração. 5 quilos menos 2 quilos, o que dá 3 quilos. Isso mostra como os números são super importantes para medir o mundo ao nosso redor, seja o peso das frutas, a nossa altura, a distância até a escola, tudo. E para a gente fechar nossa investigação, fica aqui uma última pergunta para a gente pensar. Será que os números foram uma invenção da cabeça dos humanos, tipo roda? Ou será que eles sempre existiram no universo, quietinhos, só esperando para serem descobertos, que nem as estrelas? É um grande mistério para a gente continuar pensando, né?